Então, a gente vai ver aqui alguns parâmetros do SCR, tá ok? Para a gente dar prosseguimento aqui na aula. Então, a gente vai hoje ver a parte do SCR, né, que a gente precisa de uma corrente de gate mínima, que a gente chama de corrente de gate de referência, e de uma corrente L mínima, que é para o SCR poder conduzir. Porque nas aulas passadas a gente só viu o seguinte, se o SCR estiver diretamente polarizado e for colocado uma corrente no gate, o SCR vai conduzir. Só que ele precisa de uns parâmetros mínimos para conduzir. Então, vamos olhar aqui alguns parâmetros do SCR para a gente poder dar prosseguimento e entender como isso funciona. Então, a gente tem o seguinte, né? O IG de referência, que é o que a gente vai ver, vai precisar e vai ver hoje, que é uma corrente de gatilho de referência. O que seria essa corrente de gatilho de referência? É o valor mínimo de corrente que a gente deve aplicar no gatilho para que o SCR entre em condução. Então, vamos supor que o SCR tenha uma IG de referência, ou seja, uma corrente de gatilho de referência mínima de 10 mA, eu aplique uma corrente de 5 mA. Esse SCR ele não vai funcionar. Por quê? Porque ele precisa de, no mínimo, 5 mA no gate para ele poder funcionar e eu só estou mandando 5 mA. Então, ele precisa no mínimo de 10 mA e eu estou mandando só 5 mA, então ele não vai funcionar. Nós temos também a IL de referência, que é uma corrente de retenção de referência que a gente tem. Que a gente pode associar essa IL à corrente da carga também, que é o valor mínimo da corrente necessária para que ocorra o disparo do SCR. Como assim? A gente tem uma corrente G, que é a corrente aqui do gate. A gente tem uma corrente L aqui, que é a corrente que vai passar entre anodo e cátodo do SCR. Então, vamos supor que eu calcule a corrente de gate e calcule a corrente L e observe que esse valor de IG e esse valor de L são menores que o valor mínimo aqui, que é o IG de referência, e o IL de referência. O que vai acontecer? O SCR ele não vai entrar em condução. Por quê? Porque para ele entrar em condução, tem que ser satisfeito duas condições. O IG tem que ser maior ou igual ao meu IG de referência e o IL tem que ser maior ou igual ao IL de referência. Vamos supor que meu IG seja maior ou igual ao IG de referência e o meu IL seja menor do que o meu IG de referência. O SCR ainda assim não vai funcionar. Mesmo que o IG seja maior que o IG de referência e o IL sendo menor do que o IL de referência, o meu SCR não vai funcionar porque tem que ser satisfeita as duas condições, que é o que a gente vai ver agora. Então, o disparo do SCR vai ocorrer quando a corrente no gatilho for, no mínimo, igual ao IG de referência e a corrente na carga atingir um valor mínimo igual a IL de referência. Ou seja, o IG e o IL tem que ser, no mínimo, igual a esses valores de referência para o meu SCR funcionar. Tranquilo aí, pessoal? Ok. Então, vamos lá. Então, vamos resolver uns exemplos que é para vocês entenderem como isso vai funcionar, né? Porque não adianta só falar se vocês não responderem nenhum exemplo. Então, eu vou responder esse aqui com vocês e depois eu vou passar outro para vocês responderem. Que diz o seguinte: determine se haverá condução do SCR, ou seja, o disparo, no circuito abaixo, sabendo que o IG de referência é 10 mA, então eu estou dizendo que o meu IG de referência é 10 mA. E o IL de referência é 70 mA e a tensão entre anodo e cátodo é 1 volt. Então, eu estou dando esses valores de referência do meu SCR, né? E o que significa isso? Que eu vou calcular o valor de G, vou calcular o valor de L e vou comparar com esses valores de referência para saber se o meu SCR vai entrar em condução ou não. Então, como eu coloco aqui, para resolver esse exercício, a gente deve calcular o valor de G, né, que é a corrente do gatilho, e IL, que é a corrente na carga, e comparar com o G de referência e L de referência. O SCR ele só vai entrar em condução se essas duas condições forem satisfeitas. Se o meu IG calculado for maior ou igual ao IG de referência, e se o meu IL calculado for maior ou igual ao IL de referência. Se as duas condições forem satisfeitas, ele entra em condução. Se o meu IL for maior ou igual ao IL de referência
mas o meu IG não for maior ou igual ao IG de referência, ele não vai entrar em condução e vice-versa. As duas condições têm que ser satisfeitas para ele entrar em condução. Então vamos ver como a gente vai fazer esse cálculo. Então é bem simples. A gente já não viu qual é a fórmula do IG e a fórmula do IL. A gente vai utilizar aquelas duas fórmulas novamente. A única diferença que a gente vai ter agora é que no final a gente vai comparar com esses dois valores de referência que está aqui na questão. Então vamos calcular primeiro o valor de IG. Ó. Então a gente vai calcular o valor de IG. Quem é IG? IG é VGG menos 0,7 dividido por RG. Essa fórmula aqui não é novidade para vocês, porque a gente já viu essa fórmula aqui na aula anterior, né? E eu respondi agora há pouco uma questão também baseada nessa fórmula. Então eu vou calcular normalmente quem é IG e quem é IL, e no final comparar com esses dois valores aqui de referência. Então, o IG é Boa quem... noite, professor. Cheguei. Oi? Cheguei. Ah, tá. Boa noite aí, Forface. Então agora a gente vai calcular primeiro aqui, ó, o valor de IG. Quem é IG? Ó? É VGG menos 0,7 dividido por RG, que foi uma fórmula que a gente já tinha visto na aula anterior. Então, o VGG está bem aqui, ó, discriminado, dizendo que esse VGG vale 12 volts. Então, onde tem VGG, eu vou substituir por 12 volts. Ó. Então, é 12 menos 0,7, que é da fórmula, dividido por 1K1. E esse 1K1 é o RG, está bem aqui também. Eu já estou dizendo que o RG vale 1K1. Então, 12 menos 0,7 dá 11,3, dividido por 1K1, dá 11,3 mA. Até aí, tranquilo? Esse cálculo aí é bem simples. O que eu quero que vocês entendam na questão é o seguinte. Eu estou dando os dois valores de referência. Só que eu vou calcular normalmente quem é IG e quem é IL para poder comparar com esses valores de referência. Então, foi dado os valores de referência, o primeiro passo que vocês vão fazer é calcular IG. Ó. Então, sempre vai ser esses passos, vão ser esses passos. O passo 1 é calcular o IG. E o IG é quem? VGG menos 0,7 dividido por RG, que a gente já olhou lá naquela vez passada. Quem vai ser o IG? Ó? VGG é 12, menos 0,7, que é da fórmula. O RG vale 1K1, que está bem aqui. Então, 12 menos 0,7 dá 11,3, dividido por 1K1, encontro 11,3 mA. Calculei o IG, o que eu vou fazer agora? Eu vou comparar o IG calculado com o IG de referência. Ó. Então, foi isso que eu fiz. Se vocês observarem o que vai acontecer, ó, o meu IG, que calculei bem aqui, que foi 11,3, ele é maior ou é menor do que o meu IG de referência, que foi dado na questão? Maior. Ele é maior, né? O IG de referência é 10 mA, o IG calculado foi quanto? 11,3, ó. Então, ó, o meu IG aqui eu coloquei, ó, o IG é maior que o IG de referência, pois 11,3 mA é maior que 10 mA. Ou seja, a primeira condição foi satisfeita. Ó. Então, essa primeira condição, IG maior ou igual a IG de referência, já foi satisfeita. Só que ela não é uma condição suficiente. Eu tenho que calcular agora o valor de IL para saber se esse SCR vai entrar em condução. Se, por exemplo, eu tivesse calculado aqui o valor de IG e o valor de IG desse logo menor que o valor de referência, eu nem precisaria prosseguir com os cálculos. Por quê? Porque eu já saberia que o SCR não entraria em condução, porque a primeira condição não foi satisfeita, então nem precisava prosseguir com o cálculo, porque ele não ia entrar em condução, independente se o IL fosse maior ou menor que o meu I de referência, meu IL de referência. Tranquilo? Então, calculei IG, o passo seguinte foi comparar o IG com o IG de referência. Como o IG é maior que o IG de referência, eu vou prosseguir com os cálculos para saber se meu IL vai ser maior ou igual também ao IL de referência, que é o passo 2. Ó. Então, no passo 2, eu vou obter o IL. E quem é o IL? Ó? O IL nada mais é do que VCC, ó, que vale aqui 121 volts, menos VAK, ó, que já é dado na questão que vale 1 volt, dividido por RL, onde o meu RL vale 2K1. Então, quem é o IL? Ó? VCC, que é 121, menos VAK, que vale 1,
dividido por 2K1. Então fica ali, ó, 121 menos 1 dá 120, e dividido por 2K1, encontra um IL de 60 miliamperes. O que vai acontecer aí? O meu SCR vai entrar em funcionamento ou não? Vai. Vai, né? Não vai. Não vai. Não atingiu a referência Isso. lá no IL 70. Olha o que acontece aqui, Tá ó. vendo que é de referência. O meu IL aqui, ó, é menor do que o IL de referência, ó. O meu IL de referência é 70 miliamperes. O IL que eu calculei foi quanto? 60 miliamperes, ó. Então, o IL calculado é menor que o IL de referência. Então, o que vai acontecer? O SCR não irá disparar. Foi o que eu falei para vocês, ó. Bem aqui no slide anterior, a gente encontrou que o IG é maior do que o IG de referência, né? Então, a primeira condição foi satisfeita. Só que a segunda condição não foi satisfeita, porque apesar desse IG ser maior que o IG de referência, o IL não é maior que o IL de referência. Então, o SCR não vai conduzir. Só conduz se as duas condições forem satisfeitas. Ó. Essa segunda condição não foi satisfeita, pois o IL é menor que o IL de referência, ou seja, a gente calculou 60 mA e o IL de referência é 70 mA. Então, o SCR não irá disparar, ou seja, ele não vai conduzir, não vai entrar em condução, porque as duas condições necessárias não foram satisfeitas. Vou soltar a resolução agora. Oi, alguém ia falar? É o meu aqui, Leandro Jackson. O meu deu 8,2 e 40 miliamperes. Ah, sim, foi, só aproximou para 40, tranquilo. Está bem próximo, que o deles é o 39,6. Então, deixa eu soltar a resolução. Ó. Diz o seguinte: determine se haverá condução do SCR, ou seja, o disparo do SCR no circuito abaixo, sabendo que o IG de referência é 8 mA e o IL de referência é 35 mA e a tensão entre anodo e cátodo é 1 volt. Então, novamente, para resolver esse exercício, a gente deve calcular o valor de IG, né, que é a corrente do gate, e a corrente IL, que é a corrente na carga, e vai fazer a comparação depois com o IG de referência, que é dado na questão, e o IL de referência. E não esqueçam o seguinte, que para o SCR entrar em condução, duas condições têm que serem satisfeitas. Como assim? O IG tem que ser maior ou igual ao IG de referência, e o IL tem que ser maior ou igual ao IL de referência. São essas duas condições aí que devem ser satisfeitas. Então, vamos primeiro calcular o IG. Ó. É sempre esses dois passos. Primeiro calculo o IG, comparo com o IG de referência, depois calculo o IL e comparo com o IL de referência. Então, o IG é a seguinte fórmula. Ó. O IG é VGG menos 0,7 dividido por RG. Sempre lembrando, ó, VGG, se eu não tivesse colocado aqui VGG igual a 13 volts, como vocês saberiam que é VGG? É essa fonte de tensão bem aqui, ó, que é ligado aqui ao meu gate. E eu tenho que o RG, está bem aqui sendo discriminado também, dizendo que o RG é 1,5 K1. Então, o IG é VGG menos 0,7 dividido por RG. Então, quem é o IG? O IG é 13, né, que é o valor do VGG, menos 0,7 dividido por 1,5 K1. Então, o IG é 12,3, né, que é 13 menos 0,7, 12,3, dividido por 1,5 K1, encontramos um IG de 8,2 miliamperes. Observe o seguinte, ó, que o IG, ó, nesse caso aqui onde está 11,3, seria 8,2. O IG é maior do que o IG de referência, né? Então, 8,2 é maior do que 8. Então, esqueça, onde estava aqui 11,3 maior que 10 é 8,2 é maior que 8 miliamperes. Então, essa primeira aqui, ó, essa primeira parte aqui tá ok. Agora, a gente vai para a segunda parte, né? Que é o cálculo de IL. E como é que a gente vai calcular IL? É usando a seguinte fórmula. O IL é VCC menos VH dividido por RL, ó. Então, quem é o IL? É 100 menos 1, ó. Então, o VCC ó, já está dizendo bem aqui que é 100. Quem é o VH? Ó, o VH já é dado na questão, que é 1 volt, dividido por RL, que nesse caso o RL vale quanto? 2,5 K1. Então, o IL vai ser 99 dividido por 2,5,
que dá 39,6 miliamperes. Agora observem novamente, ó. O meu IL é maior ou menor do que o meu IL de referência? Ele é maior, né? Ele é maior porque 39,6 ele é maior do que 35 miliamperes. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O SCR vai disparar. Todo mundo conseguiu encontrar esses resultados aqui? O IG 8,2 e o IL 39,6? Então, observa que o IG é maior do que meu IG de referência, então o primeiro caso, a primeira regra está obedecida. O meu IL deu 39,6. E observem que o IL de referência é 35. 39,6 é maior do que 35, então o que vai acontecer? O SCR, nesse caso, vai disparar, ou seja, ele vai conduzir, porque meu IG é maior do que o IG de referência e o IL é maior que o IL de referência, né? Então, uma última questão. Vou soltar a resolução dessa questão bem aqui, ó. A questão diz o seguinte: determine se haverá condução do SCR, ou seja, o disparo do SCR, sabendo que IG de referência vale 15 mA e o IL de referência vale 50 mA. E nesse caso, a tensão entre anodo e catodo, que é o VH, vale 2 volts. Então, novamente, né, a gente vai ter que fazer aqueles dois passos, que é calcular a corrente de gatilho, comparar com o IG de referência. Se essa corrente for maior ou igual, o IG for maior ou igual ao IG de referência, a gente vai prosseguir e calcular o IL. Se o meu IG, logo no primeiro cálculo, eu ver se o IG é menor do que o IG de referência, eu nem continuo com os cálculos, que eu já sei que o SCR não vai entrar em condução. O passo seguinte é calcular o IL e comparar também com o IL de referência. E o SCR só vai entrar em condução se o IG for maior que o IG de referência e o IL for maior que o IL de referência. Então, o passo 1 é obter o IG, onde IG é VGG menos 0,7 dividido por RG, que foi as fórmulas que a gente já tinha visto na aula passada. O IG, nesse caso, vale 10. Então, vai ser 10 menos 0,7 e o RG vale quanto? 0,5 K1. Então, eu vou ter 9,3 dividido por 0,5 K1. Como estou dividindo por um resistor que está em K1, a corrente vai dar em miliampere. Ou seja, o IG deu igual a 18,6 miliampere. Olha aí a comparação que eu vou fazer. Ó. O meu IG ele é maior que o IG de referência. Pois o que? 18,6 é maior que 15 miliampere. Então, a primeira condição, que é essa primeira condição bem aqui, ó, ela vai estar o quê? Satisfeita. Essa primeira condição está satisfeita. Então, posso prosseguir e calcular IL. Se, por exemplo, eu tivesse achado um IG aqui, por exemplo, de 14 mA, o que ia acontecer? O meu IG ia ser menor que o IG de referência. Então, não precisava eu seguir com o cálculo. Não precisaria eu calcular IL. Por quê? Porque eu já ia saber que o SCR não ia entrar em condução. Mas como o IG aqui é maior que o de referência, eu preciso calcular IL para saber realmente se o SCR vai entrar em condução ou não. Até aí, todo mundo conseguiu obter esse resultado? Positivo. Agora vamos aí prosseguir. O próximo passo aí é calcular o IL. O IL tem a seguinte fórmula. É VCC menos VH dividido por RL. Lembrando aqui ó, que o RL vale 2K1. Ó. Então, nesse caso aqui, o RL vale 2K1. E o VCC vale 90 volts. Está bem aqui, ó, 90 volts o VCC. Então, a gente vai ter o quê? Que o VCC é 90, o VH é 2, ó, então fica 90 menos 2, dividido pelo RL, que vale 2K1. Então, 88 dividido por 2K1, ou seja, 90 menos 2 é 88. Então, 88 dividido por 2K1 dá 44 mA. Observem que o meu IL de referência vale 50 mA. Então, o IL de referência vale 50 mA e eu achei um IL de 44 mA. O que vai acontecer bem aí? O meu IL é menor do que o IL de referência, né? Pois 44 mA é menor que 50 mA e o SCR não vai disparar. Por quê? Porque apesar do meu primeiro, observem que o primeiro critério foi satisfeito. O IG deu maior que o IG de referência, mas o segundo critério não foi satisfeito.
portanto, como segundo critério, que é o IL ter que ser maior que o IL de referência não foi satisfeito, o meu SCR não irá disparar. Tranquilo aí, pessoal? Eu creio que essa parte bem aqui não é complicada, né? Eu acho que todo mundo deu para entender como é que faz, né? Só calcular IG e IL normalmente e comparar com o valor de referência para saber se vai disparar ou não. Alguém ficou com muita dúvida aí nessa questão? Ou nesse assunto, melhor dizendo? Tá tranquilo. Essa parte aqui é tranquila, né? Então vamos passar para a próxima parte, ó, que é o projeto de RG e RA com carga no anodo. Até agora, ó, até nesse exemplo aqui, observem que a carga que a gente estava usando sempre era aqui em um resistor, representando a carga. Agora não, a gente vai fazer uma mudança, não vai utilizar um resistor. No caso do resistor aqui, eu estou utilizando um LED, mas poderia ser qualquer outro dispositivo, como motor CC, ou um dispositivo qualquer, uma lâmpadazinha CC também, no lugar aí do LED. Eu só precisaria saber os parâmetros desse motor ou dessa lâmpada CC, que era para obter os resultados adequados. Então, nesse caso aqui, a gente vai projetar o valor de RG. Quem é RG? Resistor do gate. Então, a fórmula de RG a gente já sabe. E quem é RA bem aqui, ó. O RA nada mais é do que o resistor do anodo, ó. Então, a gente vai projetar esses dois valores aqui, ó, para proteger a minha carga, que nesse caso é o LED, ó. Então, ó, considere o circuito abaixo como a carga, que nesse caso quem está representando a carga, o LED. Ó. Por que eu não botei aqui um resistor RL? Ó? Por que eu coloquei RA bem aqui? Para vocês não confundirem, ó, porque RL, toda vez que vocês olharem o RL, aquele RL está representando que o resistor é uma carga. Nesse caso, esse RA bem aqui não vai representar uma carga, ele vai representar um resistor que vai estar protegendo a minha carga, que nesse caso é quem? O LED. Então, o objetivo é encontrar quem? É encontrar o RA, que é o resistor que vai proteger o LED, e o meu RG, que é o resistor do gate, que a gente já sabe como calcular. E quais são os passos que a gente utiliza para obter quem é RA e quem é RG, bem aqui, ó. É bem simples. Primeiro a gente vai calcular RG, que ninguém, ó, a gente acabou de usar uma fórmula bem parecida ali, ó. O RG é quem? VGG menos 0,7 dividido por IG. Essa fórmula bem aqui a gente já utilizou na aula passada. Eu até mostrei um exemplo bem aí para vocês. Alguém ficou com dúvida aí nessa explicação? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, só mencionando de novo, ó, aqui eu substituí, ó, esse RL, ó, antes eu tinha bem aqui RL, ó, RL 2K1. Esse L aqui indica que o meu resistor é a minha carga. Nesse caso aqui, não, ó, eu não tenho RL, eu tenho RA. Só que esse RA, ele vai ser um resistor que vai proteger o LED. Ó. Nesse caso, a minha carga é o LED e não o resistor. Então, quais são os passos que eu vou utilizar, nesse caso, para estar calculando RG e RA? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o RG. Ó. Sempre vai ser nesses passos aqui. Ó. Vou calcular o RG. E quem é RG? VGG menos 0,7 dividido por IG. Essa fórmula de RG aqui, a gente já sabe como é. Então, a gente vai obter primeiro o RG, que é VGG menos 0,7 dividido por IG. O passo 2 é obter o IA. Ó. O IA é a corrente aqui, ó, que vai passar pelo meu resistor RA e pela corrente aqui, ó, pelo meu LED. Ó. Então, essa corrente é a corrente do anodo, ó, que está vindo aqui para o meu anodo, ó, que é a mesma corrente de carga. Eu poderia chamar esse A também de IL, mas eu chamei de A porque só por causa do RA bem aqui. E como é que eu calculo essa corrente IA, que é a corrente que vai passar aqui no meu resistor RA, na minha carga aqui, que é o LED, e no anodo? É bem simples, ó. O IA nada mais é do que a corrente da carga, que é a corrente do LED. Como assim? Vamos supor que eu diga que esse LED tem uma corrente de 15 mA. Então, a corrente do LED, ó, que é minha carga, é a mesma corrente IA. Tranquilo bem aí?
Tranquilo, professor. Então, ó, esse A bem aqui, ó, que é a corrente do anodo, ela é a mesma corrente de carga, é a mesma coisa. Esse A e a corrente de carga são as mesmas coisas, ó. Então, se eu sei que o meu LED aqui tem uma corrente, por exemplo, de 10 mA, a minha corrente IA vai ser esse 10 mA, que é a corrente da minha carga, que é o LED. Se fosse uma lâmpada, por exemplo, a corrente da minha lâmpadazinha seria essa corrente IA. Então, o primeiro passo é obter RG, que é VGG menos 0,7 dividido por IG. O passo 2 é obter IA, mas o IA é só eu observar quem é a corrente da minha carga. Ou seja, só observar quem é a corrente do LED. A corrente do LED vai ser a mesma corrente da minha carga, que é igual a esse IA. E o passo 3 é obter RA. Quem é RA nesse caso? É o VCC, que é essa tensão, fonte bem aqui, ó, VCC, menos VAK. Quem é VAK? É a tensão entre anodo e catodo do meu SCR, ó, menos a tensão da carga. Quem é a carga? É o LED, ó. Então vai ser sempre seguindo aqui, ó. Vai ser VCC, que é a tensão aqui da minha fonte, menos VAK, que é a tensão entre anodo e catodo, menos a tensão da carga, dividido por IA. Então são esses três passos. Passo 1, obter RG, que é VGG menos 0,7 dividido por IG. Passo 2, obter IA. O IA é a mesma corrente da carga. O passo 3 é obter RA. O RA é quem? VCC menos VAK menos tensão da carga dividido por IA. Então, deixa eu responder um exemplo aqui para vocês. Então, ó, só uma observação. Nesse tipo de questão, sempre vai ser dado o valor da corrente da carga e da tensão da carga bem aqui, ó. Então, sempre vocês vão ter o valor da corrente da carga, ou seja, da corrente do LED, e a tensão da carga, ou, nesse caso aqui, a tensão do LED. Então, vamos prosseguir aqui, ó. Então, projete o RA, né? A gente vai projetar aqui o RG e o RA para proteção do LED. Olha os dados que eu estou dando aqui da questão. Eu estou dizendo que a corrente do LED, que é a mesma corrente da carga, vale 15 mA. Eu estou dizendo também que a tensão do LED, que é a mesma tensão da carga, vale 2 volts. E o VAK, que é a tensão entre anodo e catodo, vale 1 volt. Então, eu estou dando esses três dados aqui da questão. Corrente do LED, que é a mesma corrente da carga, 15 mA. Tensão do LED, que é a mesma tensão da carga, vale 2 volts. E o VAK vale 1 volt. Então, vamos prosseguir com os passos bem aqui, ó. O primeiro passo é obter RG, ó. O RG está aqui. O RG, eu não uso VCC. Para calcular RG, eu uso o VGG. E nesse caso, quem é VGG? 5 volts, ó. Então, o RG vai ser quem? VGG menos 0,7 dividido por IG. Então, quem é VGG nesse caso? 5 menos 0,7. O IG, ó, estou dizendo bem aqui que vale 1 mA. 5 menos 0,7 dá 4,3 dividido por 1 mA. Tem um RG de 4,3 K1. Próximo passo é obter o IA. E quem é o IA? Não preciso fazer cálculo nenhum para obter IA. É só eu observar quem é a corrente da carga. A mesma corrente da carga vai ser o IA. O IA é igual à corrente da carga. Quem vai ser esse IA é 15 mA. Da onde saiu esse 15 mA? Se alguém ficou com dúvida. Está bem aqui nos dados. Ó. Eu estou dizendo que a corrente do LED, que é a mesma corrente da carga, vale 15 mA. Esse A é simplesmente essa mesma corrente bem ali, de 15 mA. O próximo passo é obter RA. Ó. E quem é RA? VCC menos VAK menos tensão da carga dividido por IA. Então, ó, vamos substituir cada um. Quem é VCC? Ó, só observar. O VCC é essa fonte de tensão. Bem aqui, ó. Bem aqui eu tenho o meu VCC. Ó. Então, bem aqui está o VCC, que é essa fonte de tensão aqui. Então, onde tem VCC, eu vou substituir por quanto? Por 20 volts. Ó. Então, onde tem VCC, eu substituo por 20 volts. Tem a tensão VAK, ó, foi a tensão que foi dada bem aqui. Ó. Então, essa tensão VAK, ó, que foi a tensão
que é entre anodo e cátodo, vale quanto? 1 volt. Quem é a tensão da carga? A tensão da carga, ó, foi dada também nos dados da questão, vale 2 volts. E o IA? O IA a gente acabou de descobrir bem aqui, ó. O IA vale quanto? 15 mA, que a gente descobriu do passo anterior. Então, fazendo 20 menos 1 menos 2, a gente encontra 17. 17 dividido por 15 mA, a gente encontra um RA de 1,13 K/ohm. Ou seja, eu necessito ter um RG de 4,13 K/ohm e um RA de 1,13 K/ohm para proteger o meu LED, nesse caso, que é a minha carga. Então, projete o valor de RA, né, de RG e RA para proteção do LED. Então, os dados da questão são a corrente do LED, que é igual à corrente da carga 20 mA, tensão do LED, que é igual à tensão da carga 2,5 volts, e a tensão VAK 2 volts. Então, o primeiro passo que a gente faz é obter RG. O RG é quem? VGG menos 0,7 dividido por IG. Ó. VGG é essa tensão aqui, ó, de 10 volts. 0,7 já é da fórmula. E o IG, 2 mA. Então, fica 10 menos 0,7 dividido por 2 mA. Fica 9,3 dividido por 2 mA. E dividindo 9,3 por 2 mA, a gente obtém uma resistência de 4,65 K/ohm. Então, esse é o valor de RG. Agora, ó, o passo 2 é obter IA. O IA vocês não precisam fazer nenhum cálculo. É só observar aqui, ó. Tem a corrente do LED, então o IA é o mesmo valor dessa corrente do LED, ó. Então, o IA é igual à corrente da carga, ó. Então, o IA tem um valor de quanto? De 20 mA, pois a corrente da carga também tem esse valor de 20 mA e o IA é igual a essa corrente da carga. Então, feito isso, próximo passo é obter RA. E quem é RA? O RA é VCC menos VAK menos tensão da carga dividido por IA. Então, o RA vai ser quem? Ó? VCC vale 25, ó, tá bem aqui o valor de VCC, ó, 25. VAK já é dado na questão também, lá em cima, ó, nos dados da questão, diz que o VAK é 2 volts, ó, então onde tem VAK substitui por 2 volts. Quem é a tensão da carga? Ó, a tensão da carga é a mesma tensão do LED, que também foi dado nos dados da questão, ó, que vale 2,5. Então, fica 25 menos 2 menos 2,5 dividido por 20 mA. Então, temos um RA de 20,5 dividido por 20 mA, que encontramos um RA de 1,025 K/ohm. Então, o RG deu 4,65 K/ohm e o RA de 1,025 K/ohm. Todo mundo conseguiu encontrar esses dois valores? Positivo. Sim. Beleza, né? Então... Oi? Alguém queria copiar? Não, só vai botar no grupo, não vai? Fala aí. Vou, vai estar no grupo, isso daqui. Essas questões também não vai estar lá? Sim, vai, porque tá gravando tudo aí, vai aparecer lá. Então, a gente vai projetar, né, o valor de RG e RA para a proteção do LED, sendo que a gente tem os seguintes dados. A corrente do LED, que é igual à corrente da carga, vale 18 mA. A tensão do LED, que é igual à tensão da carga, vale 1,5 volts. E a tensão VAK, que é a tensão entre anodo e cátodo, vale 0,5 volts. Então, como é que a gente faz, no caso, para resolver essas questões? São aqueles dois passos lá que eu já mostrei para vocês. O passo 1 é obter o RG, que o RG a gente já viu várias vezes qual é a fórmula, né? O RG é a tensão VGG, que nesse caso vale 15 volts, menos 0,7 dividido por IG. Então, quem vai ser o RG? Ó? VGG vale 15, ó, menos 0,7 dividido por 3 mA. Esse 3 mA saiu da onde? Do IG, que o IG, nesse caso, vale 3 mA. Então, dá 15 menos 0,7, 14,3. Dividido por 3 mA, a gente obtém um RG de 4,77 K/ohm. Algumas pessoas obtiveram aí 4,76, né? Mas foi só questão de aproximação. Deu um valor bem próximo aí, RG igual a 4,77 K/ohm.
O passo 2 é obter IA. Lembrando, para obter essa corrente A, vocês não vão precisar fazer cálculo algum. Por quê? Porque o IA é simplesmente o mesmo valor da corrente de carga. Ó. E nesse caso, vale quanto? 18 miliamperes. Então, é só substituir IA por 18 miliamperes, que é o mesmo valor aí da minha corrente de carga. E o passo 3 é obter RA, que o RA vale quem? VCC menos VAK menos V da carga dividido por IA. Então, quem vai ser o VCC? Ó? VCC, nesse caso, vale 20. O VAK ó, foi dado igual a 0,5 volts. E a tensão da carga, 1,5. Então, subtraindo aí 20 menos 0,5 menos 1,5, encontro 18. 18 dividido por 18 mA tem um resistor RA de 1K ohm. Então, todo mundo conseguiu obter esses dois valores aí? Positivo. Beleza. Positivo. Então, vamos passar para a última parte. Ó. Na última parte, a única diferença que vai ter bem aí, botei mais um exemplo aí, mas vou passar para a última parte com vocês. A última parte, ó, a única diferença que tem é que nós temos o quê? 2 LEDs. Ó. Vai mudar muita coisa na fórmula? Basicamente nada. Só lá, quando eu for calcular RA, que eu vou ter que subtrair pela tensão desses 2 LEDs. É a única coisa que vai mudar. Mas, fora isso, não vai mudar praticamente nada. O primeiro passo continua sendo RG. O segundo passo, o IA vai ser igual à corrente dos LEDs. Observem o seguinte. Esses 2 LEDs eles não estão em série. Então, a mesma corrente que passar no LED 1 vai passar no LED 2. Então, a minha corrente A vai ser a mesma corrente da carga, não vai mudar. Então, vamos lá, ó, como é que vai ser? Então, eu tenho aqui, ó, projeto de RG e RA para proteção do LED. Eu só inseri 2 LEDs bem aqui. Ó. Então, as correntes dos LEDs aqui, eu estou dizendo que são 15 mA. A tensão do 1 vale quanto? 2 volts. A tensão do LED 2 vale 1,5 volts e VAK vale 1 volt. Se vocês perceberem, a única coisa que vai mudar aí é o quê? O que eu tenho que fazer para encontrar aí o RA? Porque bem aqui, ó, a tensão, o RG vai ser a mesma coisa. Ó. O RG vai continuar sendo VGG menos 0,7 dividido por IG. A única coisa que vai mudar é o RA. E onde é que vocês acham que vai ser essa mudança em RA? A tensão dos LEDs. Isso, né? Porque eu vou ter que subtrair agora 2 vezes, né? Vai ser VCC menos VAK menos a tensão do LED 1 menos a tensão do LED 2 dividido por IA. O que vai acrescentar aí é que, como agora eu tenho 2 LEDs, eu vou ter que subtrair lá para calcular o RA pela tensão desses 2 LEDs. Ó. Então, vou responder esse exemplo aqui e vou passar um último para vocês fazerem. Então, o primeiro passo é obter o RG, ó, que é VGG menos 0,7 dividido por IG. Alguém ficou com dúvida aqui, pessoal, nesse procedimento aqui? A única coisa que eu fiz foi acrescentar só mais um LED. A gente vai ver já, eu vou responder essa questão aí. Vocês vão ver que vai ser uma mudança mínima bem aí, vocês não vão ter muita dificuldade. Então, o passo 1 é obter RG, né, que é a mesma fórmula, VGG menos 0,7 dividido por IG. Então, quem é o RG? Ó? VGG vale 10. 0,7 já é da fórmula. E o IG vale 1,5 mA. Então, o RG vai ser 10 menos 0,7, 9,3. Dividido por 1,5, o RG dá 6,2 K1. Então, observem aí que para calcular o RG não mudou nada. O passo 2 é obter IA. E vai mudar alguma coisa para IA? Não. O IA continua sendo a corrente da carga, ó, que nesse caso é 15 mA. Observem que eu coloquei aqui, ó, corrente dos LEDs lá nos dados igual a corrente da carga. Por que corrente dos LEDs? Esses 2 LEDs eles estão em série. E lá de eletricidade básica a gente já viu o seguinte, que 2 componentes em série têm como característica a mesma corrente. Então, a corrente do LED 1 é a mesma do LED 2, que é 15 mA. Então, o meu IA simplesmente vai ser o quê? 15 mA. Agora, a única mudança que vai ter é bem aqui, ó, no cálculo de RA. Por quê? O RA agora vai ser VCC menos VAK, até aqui tudo bem, ó, menos tensão do LED 1 menos tensão do LED
2 dividido por IA. Eu tenho 2 LEDs bem aqui, ó. Então eu tenho que subtrair aqui em cima por esses 2 LEDs. Se eu tivesse 3 LEDs, por exemplo, seria o quê? VCC menos VH menos tensão do LED 1 menos tensão do LED 2 menos tensão do LED 3. Como eu tenho 2 LEDs aqui, vai ficar a tensão do LED 1 menos tensão do LED 2. Ó. Então VCC menos VH menos tensão do LED 1 menos tensão do LED 2 dividido pela corrente IA. Então agora, ó, vamos aos procedimentos. VCC vale 20. Ó. VH já está nos dados da questão, vale 1 volt. Tensão do LED 1 vale 2 volts. E tensão do LED 2, 1,8. E o IA eu já obtive no passo anterior, né, que é a corrente dos LEDs, que vale 15 mA. 20 menos 1 menos 2 menos 1,8 dá 15,2. Dividido por 15 mA, encontro um RA de 1,01 K1. Alguma dúvida aí, pessoal, para obtenção aí? Observem que o passo 1 e o passo 2 não mudou, né? Só o passo 3 que eu acrescentei ali uma subtração da tensão do outro LED. Alguma dúvida? Professor, Pode falar, cara. poderia acontecer o caso de, por exemplo, as correntes aí do LED. No caso, ter 2 valores por 2 LEDs, em corrente diferente. Não, porque eles estão em série. Assim, vamos supor que tu tenha 2 LEDs aí, né, com corrente um pouco diferente. O que vai prevalecer, no caso, é sempre a corrente do menor LED, que vai prevalecer. Vamos supor que tu tem um LED de 15 mA, outro de 18 mA. Então, vai prevalecer a corrente do de 15 mA. O de 18 mA, ele vai acender, né? Só que ele não vai ter o brilho máximo dele, mas ele vai acender normalmente. Mas não vai poder ser diferente porque o circuito está em série. Então, vai fixar na corrente do menor LED. Então, a questão diz o seguinte, né? Projete o valor de RG e RA para proteção do LED. Então, agora nós temos novamente 2 LEDs aqui. Então, os dados da questão são a corrente dos LEDs, que é a mesma corrente da carga, 18 mA. A tensão do LED igual à tensão da carga, que é 1,8 volts. A tensão do LED 1, no caso, vale 1,8. E a tensão do LED 2 também vale 1,8 volts. E nesse caso, VH, 0,3 volts. Então, os passos que nós vamos fazer. O passo 1 é obter o RG. Todo mundo já sabe a fórmula do RG, ó. É VGG menos 0,7 dividido por IG. Então, o VGG, nesse caso, observem que vale 6 volts, bem aqui, ó. VGG vale 6 volts. Então, vai ficar 6 menos 0,7 dividido por 0,5 mA, que é o valor de G, ó. Então, vai ficar 5,3 dividido por 0,5 mA, onde 5,3 foi quem? 6 menos 0,7. Então, o RG dá 10,6 K1. Esse foi o valor obtido para RG. E por último não, desculpem, o passo 2 é obter o IA, né? Onde o IA é igual à corrente da carga. Ó. Observem que o IA é a mesma corrente dos LEDs aqui, que vale quanto? 18 mA. Então o IA é 18 mA. E o passo 3 é obter RA. E o RA vai ser quem? VCC menos VH, que já é dado também, menos a tensão do LED 1, menos a tensão do LED 2, dividido por IA. Então, quem é o RA? VCC, nesse caso, valeria 22 volts, né? Menos, eu tive um erro bem aqui, ó, menos 0,3, menos 1,8, menos 1,8, dividido por 18. Então, o RA dá 1K, né? Foi o que vocês obtiveram bem aí. Beleza, pessoal? Beleza. Então, a gente vai encerrar a aula de hoje. Então, amanhã eu vou falar com vocês, né?